Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Mais uma vez, Deus Altíssimo, nós queremos também te pedir, continua olhando para nós com o teu olhar de misericórdia, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, continua pelejando pelos teus servos, pelejando pelas tuas servas, pelejando pela tua santa e amada igreja. Deus Altíssimo, a cada dia nos fortalece, nos corrobora com o poder do teu Espírito Santo, com a sabedoria do teu Espírito Santo, com o poder do teu Espírito Santo, com a unção, com a virtude do teu Espírito Santo. Permanece conosco, Senhor. Ó Deus Altíssimo, a cada dia nos sustenta com as tuas poderosas mãos, a tua santa e amada igreja, para continuar pregando a tua palavra em tempo e em fora de tempo. Ó Deus Altíssimo, nos firma na rocha eterna que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nos preparando, Senhor, para o grande dia do arrebatamento da igreja, quando no abrir e fechar de olhos, Senhor, estaremos contigo para sempre na glória, e então louvando o teu nome por toda a eternidade. Amém, amém e amém. Eu quero saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Meus queridos e amados irmãos, hoje estamos também gravando e enviando o nosso culto online para, em primeiro lugar, adoração do nosso Deus. Adorar em espírito e em verdade o Deus Altíssimo, que é digno de toda honra, louvor e glória e exaltação, e também para a edificação da amada igreja e também para enviar às pessoas, até mesmo aqueles que não são crentes, uma mensagem da palavra de Deus, falando do amor de Jesus, da salvação que ele veio trazer, que ele morreu por nós, derramou sangue e remidou por nós, perdoando os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, e um dia virá nos buscar. Que os prezados ouvintes possam fazer uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos perdoa, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que o Deus Altíssimo nos concedeu como Redentor bendito. Eu quero convidar a amada igreja para nós louvarmos juntos ao Senhor Deus Altíssimo com o hino 577 da harpa cristã. Estamos orando juntos, estamos clamando a Deus juntos. Amados, vamos colocar tudo diante do altar de Deus. Vamos colocar toda a nossa confiança. Vamos nos dirigir ao Senhor, abrir o nosso coração com inteira certeza de fé, chegando perante ao Senhor e clamando a Ele pela sua infinita misericórdia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 577 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir. Quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar,
Senhor tem poder quando tudo deixares montar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração de aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares montar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares montar. Se orares, porém, sem o teu coração, e na paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando montar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares montar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares montar. Aleluias, glória a Jesus. Meus queridos irmãos, vamos confiar no Senhor. Vamos deixar toda a nossa confiança diante do altar do Deus Altíssimo que peleja por nós. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Hino de número 87 da nossa harpa cristã. Louvado seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. 87 da harpa cristã. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluias. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás.
justificado estou. Cristo Jesus me livrou, Ele é meu mediador, também meu bom Salvador. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para os céus, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Santificado fiquei quando a Ele roguei, Ele me disse: tomai, de minha graça usai. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para os céus, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Fui redimido também, obra do meu sumo bem, tudo de graça ganhei, nada por obras da lei. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para os céus, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Ele a promessa me deu do guia santo do céu, bem me disse: ficai e o batismo esperai. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para os céus, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Quando a Ele busquei e batizado fiquei, línguas estranhas falei e meu Senhor exaltei. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para os céus, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Agora vou trabalhar e muitas almas ganhar, essas que Ele salvou quando na cruz expirou. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para os céus, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Amém, glória a Jesus, aleluia. Justificado estou, Cristo Jesus me livrou, Ele é meu mediador, também meu bom Salvador. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero convidar a amada igreja para meditarmos na palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Assim nos diz a palavra de Deus: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o tema deste capítulo de Romanos, capítulo 5, é exatamente este: a justificação pela fé e a paz com Deus. A primeira coisa que nós poderíamos perguntar: o que é ser justo? É um tema muito abrangente. Nós encontramos este tema desde o Antigo Testamento, também no Novo Testamento. E ser justo, querido, é aquele que anda de acordo com a retidão de Deus. Ser justo é aquele que pratica as obras da justiça de acordo com o caráter que foi agora transmitido para ele através da palavra de Deus. Andar em retidão com Deus. Ter fidelidade à palavra de Deus. Andar em fidelidade e veracidade de acordo com tudo aquilo que a palavra de Deus nos mostra como retidão. Queridos, a justiça de Deus que nos foi trazida através do Senhor Jesus Cristo, e agora a palavra de Deus diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação vai além do perdão dos nossos pecados. Porque a justificação, quando Deus justifica o homem, torna o homem justo, torna o homem reto diante dele. Além de perdoar os pecados, Deus nos trata como se nunca houvéssemos pecado. E dos nossos pecados, o Senhor não se lembra mais. O Senhor Deus Altíssimo afasta de nós as nossas transgressões e nos trata como justos. Ainda neste mesmo livro de Romanos, no capítulo 8, versículo de número 31 em diante, nós encontramos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, num cântico de vitória. Em Romanos capítulo 8, versículo 31 está registrado: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém, irmãos? Amém. É Deus que nos justifica. Glória a Deus. Mesmo que o inimigo de nossas almas queira colocar na mente das pessoas, enganar as pessoas, iludir as pessoas, dizendo que não há solução, não tem perdão para os pecados, não pode ser tornado justo agora, porque já viveu uma vida egressa, uma vida terrível diante de Deus. Mas a Bíblia nos revela que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E o Senhor Deus Altíssimo enviou Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, para que o Senhor Jesus Cristo morresse uma vez só pelos nossos pecados, sendo o Cordeiro imolado por toda a humanidade. Na expressão de João Batista, Jesus Cristo, quando ele ia passando, João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus, eles tinham, pela tradição da lei mosaica, que apresentar como holocausto um cordeiro sem mácula, sem mancha, ofertando pelos pecados da família, da tribo, do clã, da nação. Mas agora, meus queridos, Jesus Cristo veio
e não é necessário mais este ritual que existia no Antigo Testamento, que tão somente apontava na plenitude dos tempos para a vinda do Senhor Jesus Cristo, que seria aquele, o Cordeiro de Deus, que seria imolado pelos nossos pecados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morrendo uma vez só, mas também ressuscitando por nós, para nos dar certeza de salvação, e está sentado à direita de Deus, vivo, intercedendo por nós, e um dia voltará para nos buscar. Então, meus queridos, quando nós recebemos a mensagem da palavra de Deus, que o Senhor Jesus nos justifica, pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados não só foram perdoados, mas Deus é quem nos justifica. O versículo 34, ou seja, justificar é nos tratar como se nós nunca houvéssemos pecado. Versículo 34, quem os condenará? Romanos 8, 34, continuando. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu li esse versículo 34, queridos, para mostrar na palavra de Deus o que nós acabamos de meditar com os irmãos. Cristo não somente morreu por nós, ele também ressuscitou dentre os mortos. Versículo 34, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Aleluia. Como um grande Salvador, um Redentor eterno, Redentor bendito, que não olhou para as nossas culpas, para os nossos pecados, mas que com infinito amor de Deus veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido e agora morreu por nós, perdoou os nossos pecados, nos justificou, nos tornou justos diante de Deus e tem promessas para os justos, para aqueles que foram justificados por Deus. Eu não sei se o tempo vai dar para nós percorrermos todas as referências bíblicas nesta noite, mas vamos citar algumas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, fomos justificados pelo Senhor. Amados, eu gostaria de ler com os amados irmãos em Malaquias, glória a Deus, Malaquias, capítulo de número 3, Malaquias, último livro do Velho Testamento, capítulo de número 3, e alguns versículos ainda do capítulo 4. Capítulo de número 3, começando do versículo 17. Malaquias 3,17 nos diz: E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim um particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Meus queridos, a definição que nós falamos de quem é justo é daquele que anda em retidão, que pratica as obras de justiça, sendo reto, agradando a Deus, vivendo em conformidade com a palavra de Deus, com os padrões de retidão da palavra de Deus, com os padrões de justiça da palavra de Deus. É aquele que anda em fidelidade e veracidade para com Deus, que o serve. Aquele que o ama, que ama a Deus. Aquele que procura agradar ao Deus Altíssimo nas pequenas e nas grandes coisas. De antemão, eu quero dizer aos irmãos e aos amados amigos, ouvintes da palavra de Deus,
que de nós mesmos nós não poderíamos praticar tais obras de justiça. Nós não temos condição de nós mesmos de sermos justos diante de Deus. Como muitos fariseus batiam no peito e diziam que eram justos, enquanto que o publicano, ele rogava dizendo: ó Senhor, e nem levantava os olhos para os céus, e dizia: ó Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pobre homem pecador. E nós, irmãos, nós não teríamos condição de praticar nenhuma obra de justiça, nem de sermos retos diante de Deus, se não fosse pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, perdoando os nossos pecados. Somos justificados hoje pela imensa misericórdia do Senhor, porque recebemos o plano da salvação, aceitamos o plano da salvação que Deus enviou. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Através de Jesus Cristo, nós somos agora perdoados, somos justificados. Deus nos torna justos, Deus nos declara justos pelo seu infinito amor, pela sua infinita misericórdia. E agora vemos aqui que a Bíblia diz que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. E Malaquias continua na palavra profética, capítulo 4, versículo 1, a profecia dizendo: porque eis que aquele dia, Malaquias capítulo 4, versículo 1, eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Deus vai arrancar o mal pela raiz, vai desarraigar, vai arrancar o mal pela raiz. Todo esse sistema de coisas que nós vemos hoje, um dia não será mais. Jesus Cristo, olhando para o templo, ele disse para os seus discípulos: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Malaquias 4, versículo 2 diz: mas para vós que temeis o meu nome, veja como a definição de justiça está ligada ao temor ao Senhor, a guardar a sua palavra, a cumprir a retidão, a ter fidelidade a Deus, andar em fidelidade e em veracidade para com a palavra de Deus. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Meus amados irmãos, o sol da justiça é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele já veio trazendo para nós que andávamos em trevas, agora andamos na sua maravilhosa luz. O apóstolo João, na primeira epístola de João, ele diz isso, que nós agora andamos na luz como ele na luz está. Abra sua Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 1, Novo Testamento. Glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1. Primeira epístola do apóstolo João, já lá perto de Apocalipse. Capítulo 1, versículos 5 ao 7. Porque para nós que amamos ao Senhor, guardamos a sua palavra, que tememos ao seu nome, que agradamos a Ele, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Jesus, que morreu por nós, ressuscitou por nós. Nós só temos que aceitar e receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, queridos. Nascerá o sol da justiça, e o sol da justiça é Jesus. E agora nós estamos na luz do Evangelho do Senhor Jesus, e temos que permanecer nessa luz, porque não existe comunhão entre luz e trevas. Temos que andar na luz como Ele na luz está. Pastor, isso está na Bíblia? Está. Abra sua Bíblia aí. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo do 5 ao 7.
O tema é Deus é luz, aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. O versículo 5 diz, 1 João capítulo 1, do versículo 5 ao 7. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, glória a Deus, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, irmãos? Amém. O segredo é vir para Jesus, correr para os braços de Jesus. Ele nos espera de braços abertos. Ele perdoa os nossos pecados. Não precisa você listar quais foram os seus pecados, coisas que você fez de errado. Deus conhece você muito bem. Corra para Jesus. Ele te espera de braços abertos. Ele é aquele que nos amou primeiro. Corra para Jesus, o sol da justiça, venha viver na luz do Evangelho do Senhor Jesus, abandone as trevas, diga não às trevas, diga não ao pecado e diga sim para Jesus. Diga não para tudo aquilo que desagrada a Deus. Pastor, como é que eu posso aprender quais são as coisas que agradam a Deus? Primeiramente, querido, recebendo Jesus, diga: Senhor Jesus, eu sou teu e tu és meu. Como nós cantamos hoje, uma harpa cristã. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para os céus, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Ele quer nos perdoar, Ele quer nos justificar. E diga assim: Jesus, eu sou teu e tu és meu. Perdoa-me, Senhor, pelos meus muitos pecados. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é dizer: Espírito Santo de Deus, me ajuda, me ensina a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus é que nós vamos descobrir os passos que nós devemos dar para agradar a Deus. Andar em retidão, andar em fidelidade, andar em veracidade para com Deus e a sua palavra. A palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é a revelação de Deus para nós, nos trazendo, nos mostrando o caráter de Deus, o amor de Deus. Jesus Cristo é a maior revelação, a revelação do amor de Deus. Na plenitude dos tempos veio o Senhor Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia tem uma mensagem cristocêntrica. No Antigo Testamento, nós tínhamos algumas figuras, nós tínhamos algumas instruções que eram sombras e figuras das coisas que aconteceriam, tipos que aconteceriam, mostrando, apontando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E no Novo Testamento nós vimos o cumprimento das profecias. O profeta messiânico, ele profetizou 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías não viu a Jesus, ele profetizou sobre Jesus. O Senhor Deus deu a mensagem para Isaías, para Miqueias, mas o cumprimento veio no Novo Testamento. Os discípulos conviveram com ele. Nós não convivemos com Jesus naquela época, mas hoje nós já recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Como eu já te disse, amigo, meu prezado irmão, meu prezado ouvinte da palavra de Deus, o Senhor Jesus não somente morreu por nós, mas ele também ressuscitou, aleluia. Nós não servimos a um Cristo morto pendurado no madeiro, não. Ele ressuscitou, o túmulo está vazio, Jesus Cristo ressuscitou, está sentado à destra, à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Que nós possamos guardar a palavra de Deus. Que nós possamos então meditar na palavra e pedir ao Senhor que nós possamos ser agradáveis a Ele.
É isso que nos diz o Salmo primeiro. Então o primeiro passo é receber Jesus como Senhor e Salvador. Dizer, Jesus, eu sou teu e tu és meu. O segundo passo é pedir a ajuda do Espírito Santo para entender a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, entender a palavra e viver a palavra de Deus. Veja o que diz o Salmo 1 para nós. Glória a Deus. A mensagem da palavra de Deus no primeiro Salmo da Bíblia. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo 1. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é ser justo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele procura agradar a Deus. Ele é bem-aventurado, porque ele não vai andar segundo o conselho da impiedade, não vai se deter no caminho dos pecadores, não vai se assentar na roda dos escarnecedores, mas ele vai ter fidelidade a Deus, vai andar em fidelidade para com Deus, em veracidade para com Deus e para com a palavra de Deus. Vai querer ser agradável ao Senhor. Mas para ser agradável ao Senhor, ele vai ter que pedir a ajuda do Espírito Santo. E vai fazer isso meditando na palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu não quero que você responda. Mesmo os irmãos que já são servos de Deus, você tem meditado na palavra de Deus todos os dias? Tem separado um tempo da tua vida para estar em oração, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a entender, a compreender, a meditar na palavra, a guardar a palavra, a viver a palavra? Tem tirado um tempo dessa nossa vida, essa nossa vida tão agitada, né, irmãos? Essa nossa vida que às vezes não dá tempo nem para a gente parar, nem se alimentar direito. A vida cotidiana é verdade muito agitada, a luta pela sobrevivência. Mas a palavra está dizendo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E muitas vezes Deus nos coloca em situações para nós meditarmos mais. Tem situações que são adversas da vida, né? Circunstâncias difíceis, doenças, pandemias, problemas difíceis, financeiros. Mas em todas essas situações nós devemos nos achegar para Deus e confiar nele, buscar a Ele. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Meditar na palavra do Deus Altíssimo, que tem muito mais para nos dar tanto nesta vida como também na eternidade. E tudo isso através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei Salvador e Mestre. Então antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É quem busca, né, agradar a Deus, conhecer a Deus e procurar agradar a Ele. Saber o que agrada ao Senhor. Na sua palavra mostra. E quem faz isso, irmãos, medita na lei do Senhor, buscando agradar a Deus, o versículo 3 diz, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Oh, aleluia, glória a Deus. Que maravilhas! Quando nós estamos meditando na lei do Senhor, procurando conhecer a Deus, agradar a Ele, né? O Deus Altíssimo, a cada dia, a Bíblia diz que Ele conhece os que são seus. E Deus tem prazer em nos abençoar. Deus quer abençoar toda a humanidade. Basta a humanidade abraçar a Jesus como Senhor e Salvador. Tem pessoas passando para o outro lado da calçada para não ouvir o Evangelho, para não receber um folheto da palavra de Deus, para que o irmão não diga a palavra de Deus para ele. Nós sabemos que o inimigo trabalha para afastar as pessoas de Deus,
Mas nós temos que dizer não para as trevas, e sim para a luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Aqueles que procuram agir com obras de impiedade e muitas vezes pensam que estão perseguindo a obra de Deus, estão fazendo mal para si mesmos. Porque quem procura obra de impiedade contra a justiça de Deus, contra a retidão de Deus, está se afastando do Deus Altíssimo, saindo da direção do caminho que é Jesus e andando pelo caminho do mundo, caminho de trevas, caminho de violência, caminho onde as pessoas a cada dia se afastam mais umas das outras. Tantas pessoas que se preocupam tão somente com as coisas que passam, que não permanecem. Mas vamos buscar as que permanecem. Vamos buscar a Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei, Salvador e Mestre, que veio nos trazer salvação e vida eterna. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ninguém pode enganar a Deus. Por isso quem entrega o nosso coração ao Senhor, entrega o nosso coração ao Senhor com sinceridade. Eu falei aqui pela veracidade várias vezes hoje. Deus conhece os que são seus. Nós somos dele, amamos a ele. E que os irmãos, vamos orar por aqueles que ainda não aceitaram Jesus, para que eles possam ter uma aliança, ter um momento de reflexão e fazer uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Ainda digo sempre aos irmãos, meus irmãos dizem: pastor, já falei umas 10 vezes para aquela pessoa de Jesus, fale mais 10. Pastor, já falei 20, fale mais 20. Já falei 40, fale mais 40. Vamos continuar testificando do amor de Deus. Lembre-se da misericórdia que Deus, da benignidade de Deus, da misericórdia de Deus, da longanimidade de Deus para conosco, e vamos continuar falando deste amor de Jesus, que veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Então, queridos, retornando para o início, quando nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que outrora éramos inimigos de Deus, mas agora fomos reconciliados com o Pai. A palavra de Deus nos fala isto. Nós vemos que Romanos capítulo 5, versículo 8, fala que Deus prova o seu amor para conosco. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos lembrar do que Jesus fez por nós. E vamos levar essa mensagem a todos aqueles